Este podcast tem o apoio de Login, agência de marketing digital para a indústria da moda. e de Easy Souls, fabricamos solas, com histórias para contar. Este é o mais famoso podcast sobre calçado. Todas as terças-feiras, Pedro Fonseca e Rui Oliveira falam sobre o dia-a-dia da indústria, as notícias, o design, a tecnologia e, mais importante, as pessoas por detrás da indústria. Aperte os seus sapatos e ouça o podcast com um novo episódio todas as terças-feiras. Este podcast tem o apoio de Vapsol, always a step ahead. Sejam bem-vindos ao 14º episódio do mais famoso podcast sobre calçado. Meu nome é Pedro Fonseca e tenho comigo, como é habitual, Rui Oliveira. Olá, Rui. Olá, Pedro. Hoje vamos falar sobre a Micam, a estratégia de promoção externa do calçado português, e sobre a TAP. Começamos com a Micam, que começou no domingo passado e terminou hoje a mais importante feira internacional do setor do calçado. Esteve inicialmente agendada para 20 a 22 de fevereiro, mas a organização decidiu adiar a edição para março por causa da pandemia. Nesta edição, Portugal esteve representado por 48 marcas, representadas por 35 empresas na Micam. A comitiva portuguesa foi a menor dos últimos anos. Em fevereiro, para ter aqui uma comparação, em fevereiro do ano passado estiveram presentes 69 empresas, em 2019 foram 89 empresas portuguesas e em 2018 foram 101 empresas portuguesas. Portanto, no espaço de 4 anos, a representação portuguesa na Micam caiu para menos de metade, de 101 empresas em 2018 para 35 empresas este ano. Me referir que a própria empresa do presidente da Picapes, Luís Onofre, não esteve presente na Micam. É claro que aqui, nesta análise e nesta edição da Micam em específico, há que ter em conta o efeito da pandemia. A quando da inscrição, na altura da inscrição da feira, a Omicron estava quase no seu auge, o que pode ter levado alguns dos possíveis expositores portugueses a ficarem em casa. E ainda por cima provavelmente pensaram, porque a edição de setembro do ano passado, pelos relatos que me chegaram, não foi propriamente muito produtiva. Mas apesar de tudo, Rui, a pergunta que eu te coloco, e se quiseres fazer uma análise à Micam também podes fazer, mas no fundo a pergunta que eu te coloco é se está na altura de repensar a estratégia de promoção externa do calçado português e que de certa forma já começou com uma aposta da Picapes, por exemplo, no marketing digital desde o início da pandemia. Sim, Pedro, eu acho que efetivamente nós neste momento temos que repensar toda a estrutura de negócios e todos os modelos de negócios. Aliás, penso que da nossa parte, até de certa forma, algo negligente, não conseguirmos compreender que o mundo mudou. Fruto não só de uma pandemia, mas até pelas circunstâncias em que estamos a assistir hoje, precisamente com a guerra na Ucrânia e na Rússia, que nos vão levar a novas variáveis. Portanto, o negócio à escala global transformou-se. A pandemia e agora esta guerra vieram trazer aos investidores, às marcas, à própria indústria do calçado, novas dinâmicas de negócio, sejam elas através da compra, portanto, através da aquisição de matéria-prima, que está a ser muito pensada ou repensada, particularmente em virtude da questão dos transportes e da logística, mas também a questão da venda. Portanto, os próprios clientes estão preocupados relativamente àquilo que possa ser a falta de produto para colocar no mercado e até os próprios resultados daquilo que vier por aí adiante nos próximos meses, fruto da inflação ou da estagflação, como já se fala, que é a estagnação juntamente com a inflação. É mesmo necessário começarmos a olhar para novos modelos de negócio. E o calçado aqui tem que repensar também a sua estratégia. As feiras vão manter-se e são importantes, mas penso que as novas dinâmicas digitais acabam por ser fundamentais para o futuro e teremos que olhar para estes novos modelos de desenvolvimento de negócio de uma forma muito particular, não só através das feiras como nós fazíamos anteriormente, mas sim pensar que uma grande parte substancial dos negócios do futuro vão ser feitas através de outros canais. E aqui sim, a indústria do calçado tem que repensar esses novos modelos, estou de acordo. Rui, permita-me que
faço uma pergunta. Tu aqui há uns podcasts atrás referiste da dificuldade no planeamento da produção por causa da escassez de matérias-primas, das dificuldades logísticas. Agora, com a guerra da Ucrânia, achas que isso se poderá agravar? Que é uma preocupação para o setor? Pode-se agravar, olha, em particular a questão do transporte aéreo, portanto, as rotas que normalmente utilizavam, como nós sabemos, a Rússia é um país grande e ocupa uma parte significativa do globo, nomeadamente naquilo que são as rotas da Ásia ou da China para a Europa. A Rússia era precisamente um dos países que era mais sobrevoado por estes aviões de carga, por nível de materiais. Do ponto de vista marítimo, ainda estamos a sofrer os efeitos da pandemia, portanto ainda não há uma normalização da logística, da parte logística ao nível global. Até a própria passagem agora pela Turquia e passando próximo a esta questão da Crimeia e da Ucrânia, portanto, pensando no canal Suez, depois Turquia pode causar algum constrangimento, embora ainda não se sinta isso, ainda não hajam efeitos. Ias falar alguma coisa, desculpa. Ia passar para o tema seguinte, que era a TAP, que está relacionado também com o tema da MICAM. Porque pela primeira vez na história, a comitiva da Picape se viajou para Milão para uma feira pela Ryanair, companhia low cost, e não pela TAP. Deixa-me recordar, para fazer um enquadramento, que a TAP, neste momento, e depois da reestruturação que sofreu por causa das rotas, por causa das dificuldades financeiras, deixou de ter voos diretos de Porto para Milão e de Milão para o Porto. Ora, os voos, portanto, da TAP daqui para Milão fazem escala em Lisboa, o que significa que duram cerca de 6 horas a chegar ao destino. Já o voo direto pela Ryanair demora 2 horas e meia. Obviamente que a esmagadora maior parte da comitiva portuguesa da Picape são da região norte do país, servidos pelo aeroporto Francisco Sá Carneiro, de Felgueiras, de Guimarães, São João da Madeira, Santa Maria da Feira. Mais uma nota, é quando da linha APEL em fevereiro passado, a comitiva portuguesa ainda viajou pela TAP, com escala em Milão, e houve muita insatisfação por parte dos expositores e críticas, uma vez que lá está, a maioria dos presentes desembarcava aqui no aeroporto Francisco Sá Carneiro. Rui, eu vou-te pedir um comentário e, se não fores um pouco duro com a TAP, eu depois vou usar a palavra para afirmar as minhas críticas. Caso contrário, vou subscrever aquilo que tu disseste. Eu de forma particular também tenho já demonstrado ao longo do tempo que aquilo que se está a passar neste momento, ou seja, a TAP não serve os interesses de Portugal, portanto não está neste momento a servir os interesses de Portugal. Isto para mais considerando que se trata de uma empresa pública, portanto é uma empresa pública que não está a prestar um serviço público. Eu acho que devemos começar logo pela base. A partir do momento em que compreendemos que o hub do Porto deixa de ser essencial e que a TAP concentra a maior parte das ligações em Lisboa, e só para terem uma ideia, as pessoas para irem a uma feira ou para irem a algumas capitais europeias que são essenciais para o desenvolvimento de negócios, para mostrar os seus produtos, para encontrar os seus clientes, têm que se deslocar do Porto, viajar do Porto para Lisboa, e só depois de Lisboa é que fazem o voo para essa mesma capital. Ora, isto quer dizer que a TAP deixou de reconhecer o Porto como sendo de importância estratégica para aquilo que são as operações da empresa. Ora, portanto, o Porto, até à data, faz parte de Portugal, e eu acho que todos nós temos que reconhecer que a TAP não deve servir só Lisboa, senão então temos que alterar o nome da TAP, não é como muitos dizem, para a TAL, os transportes aéreos de Lisboa. Deixa-me muito surpreendido que esta aposta não seja mais efetiva no Porto, até pela concentração de indústria que nós cá temos e de empresas no norte do país. Isto não se trata de ser regionalista nem de estar a falar de norte, trata-se mesmo de uma legítima necessidade da população do norte do país, porque não só o norte do país, mas até a própria região da Galiza já se mostrou insatisfeita pelo facto do aeroporto de Porto estar a ser completamente desconsiderado pela TAP. Só para que se tenha uma ideia, Pedro, a Ryanair acabou de anunciar no mês de fevereiro 165 rotas em Portugal, sendo que vai abrir um conjunto de rotas no Porto, em Lisboa, no Funchal, em Faro.
porque antevê uma recuperação económica forte e que o turismo português seja precisamente um dos pilares dessa recuperação no seu setor. E eu não consigo compreender como é que temos uma empresa portuguesa de bandeira que não consegue oferecer o mesmo serviço. Ora, portanto, eu acho que este crescimento que tem sido feito no aeroporto de Lisboa, portanto, nós só ouvimos falar no crescimento do aeroporto de Lisboa, no novo aeroporto de Lisboa, no crescimento dos voos de Lisboa, acho que está a prejudicar muito todo o setor de calçado, porque muitas das vezes os nossos clientes, para se deslocarem a Portugal, ora têm que viajar por outras companhias aéreas e têm que fazer outro tipo de ligações para se deslocarem a Portugal, ora têm que vir por Lisboa e têm que... Aquilo que antigamente era uma viagem de 1h30, 2 horas, transforma-se agora às vezes num dia completo entre ligações aéreas. Portanto, de facto, eu penso que todas as pessoas que estão na indústria, e não só, eu acho que todos nós que estamos no Norte temos razões de queixa mais que suficientes para não ter uma tapa ativa no aeroporto de Porto. Ao que tu disseste, eu só acrescento os milhões e milhões e milhões que dos nossos impostos que vão para a TAP. E por falar em TAP, deixa de ser uma transportadora aérea pública. Vamos falar de transportes públicos, se me permites. Porque nós também damos muitos milhares de euros dos nossos impostos às empresas de transportes públicos que atuam em Lisboa e no Porto. Tu trabalhas na zona de Cabeça de Porca, eu também trabalho lá perto, e pelo que eu sei, lá há uma grande concentração de empresas, e pelo que eu sei os transportes públicos, pelo menos a nível de horários, não se coadunam com a indústria do calçado. Tens a mesma opinião? Tenho a mesma opinião, naturalmente, que os transportes públicos não têm... Eu penso que é reconhecido em famílias que não existem autocarros, portanto não existem carreiras, eu já nem digo suficientes, existem mesmo muito poucas linhas ou linhas de ligação às zonas industriais, por exemplo, que deveriam ser efetivamente... E então como é que se pode pedir a nós que deixemos de usar o nosso carro e que vamos em transportes públicos para poupar o ambiente por um lado, ainda por cima agora com os custos dos combustíveis? Pronto, mais uma nota que eu deixo a alguém que nos esteja a ouvir e que esteja diretamente mais ligado na área. Rui, vamos avançar para as notas finais? Sim, Pedro, as notas finais é que, de facto, a MICAM este ano, infelizmente nesta última edição, não está a revelar propriamente um sucesso. No entanto, há que acreditar naturalmente que existem novas formas de desenvolver o negócio. Este ano tem sido um ano positivo para a indústria de calçado, porque existe uma franca recuperação daquilo que foram os valores que vinham de 2020, 2021. Parece haver aqui alguma consistência para o futuro. Diria que as feiras não passam provavelmente por ter por ser estratégicas do ponto de vista daquilo que será o futuro, portanto não me parece que seja um pilar estratégico para a maior parte da indústria para o futuro, e também deixar uma nota para a questão da TAP, porque é de facto evidente que quando as notícias da TAP se tratam da questão dos pilotos que querem que o governo não lhes baixe o corte salarial 25%, portanto, andamos com questões acessórias e aquilo que é essencial, e como eu falei da Ryanair, mas também posso dar o exemplo da KLM e da Air France, que estão a investir cada vez mais nas rotas, nas ligações para o Porto. Parece-me a mim lamentável que uma companhia aérea de bandeira não esteja a ter a dignidade de oferecer o mesmo serviço a um cidadão, quer ele more no Porto, quer mora em Lisboa, porque de facto tem estado a prejudicar não só as pessoas, mas acima de tudo a nossa indústria e a forma também de desenvolver os negócios. De facto, há novas formas de fazer chegar o nosso negócio a potenciais clientes, que não apenas as feiras de calçado, e cada vez há mais. Eu, da minha parte, entendo que a pandemia pode ter prejudicado e muito a presença de empresas portuguesas no certame, mas vou ficar atento às próximas edições. Na pior das hipóteses, será sempre uma forma, a presença nas feiras, nas principais feiras, uma forma de marketing das próprias empresas, de mostrar força de que estão presentes. Bom, Rui, chegamos ao fim. Agradeço-te a tua
presença. Envie os seus comentários e sugestões para podcast@fialgaresmagazine.pt. Eu e o Rui vamos estar de volta na próxima terça-feira com mais um episódio.